Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, chegamos ao fim de semana. Nesta sexta-feira, nos encontramos para um momento de comunhão com Deus. Você talvez se encontra cansado, entristecido, fatigado, e eu te convido nesse tempinho a se aproximar de Jesus e a escutar a sua voz que nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje meditamos com Santa Rita na virtude da obediência, virtude que tantas vezes nos parece tão difícil, tão custosa. Vamos juntos refletir. Durante um ano inteiro, por ordem superior da abadesa, a madre daquele mosteiro, que desejava provar seu espírito de submissão e de humildade, Santa Rita foi designada para regar uma planta seca no jardim. Dia após dia, ali estava ela, cumprindo humildemente sua função. Talvez nem ao menos soubesse a razão de ser daquela ordem. Rita não desistia com facilidade dos desafios e tarefas propostos. A raiz de sua esperança não estava fundamentada em um cálculo objetivo e muito menos num otimismo subjetivo. A raiz de sua esperança estava no amor que suportava tudo. Dia após dia, fazia o mesmo gesto, mas sempre realizado com o mesmo amor e cuidado, a mesma humildade, nunca questionando a Deus sobre o motivo de tão inócua tarefa. Dia após dia, a perseverança ia se apresentando nela como uma virtude, e quando menos se esperava, a planta seca voltou a brotar, e com o passar dos anos se tornou uma videira, com tronco maciço e ramas vigorosas. Foi o primeiro milagre de Rita ali no convento. Ainda hoje, no pátio do oratório do antigo mosteiro, uma videira secular é apresentada como a videira do milagre. E simbolicamente, o milagre vai se multiplicando, pois as ramas são dessecadas e reduzidas a pó e, posteriormente, é distribuída em pequenos envelopes pelas monjas aos doentes, os quais o tomam como alimento ou bebida, atribuindo ao pozinho poderes de cura. Quanta dificuldade, queridos irmãos, nós às vezes temos de obedecer a Deus. Quantas vezes nós achamos custoso, difícil, humilhante, impossível obedecer aquilo que nos é pedido. São Pedro já nos advertia: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Quem sabe, desejaríamos que o próprio Deus nos obedecesse e fosse subjugado pela força dos nossos interesses. Quanta arrogância nossa! Às vezes nos falta humildade e por causa disso nós vamos nos afastando da realização do projeto de Deus para nossas vidas. Fazemos aquilo que Deus nos pede somente se nos interessar. E onde está a vontade de Deus? De maneira narcisista, essa pergunta já perdeu o interesse para nós. Buscamos agora realizar nosso interesse
específico. Talvez seja por isso que boa parte dos cristãos lê a Sagrada Escritura somente à procura de promessas e desviam os olhares de todos os textos que nos convocam para obedientemente assumir nossa missão. Talvez por isso muitos desistem de rezar, porque na oração pedem a Deus aquilo que lhes convém, mas não querem fazer aquilo que é conveniente para a própria salvação. Uma das maiores dificuldades, irmão querido, que nós temos se relaciona à obediência. Jesus, certa vez, contou a seguinte parábola. Um pai se aproximou de um dos filhos pedindo que fosse trabalhar na vinha. Ele imediatamente disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. O pai fez o mesmo pedido a um segundo filho, que reagiu dizendo: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Isso nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículos de 28 a 32. E o que dizer daqueles que seriam os primeiros discípulos quando estavam em plena atividade pesqueira? Quando Jesus aparece e, aparentemente sem saber de nada, os convida a o seguir. Diz o Evangelho que eles abandonaram tudo e de maneira obediente seguiram o Senhor. Queridos irmãos, o que é necessário deixar para trás? Querido amigo que me escuta, quantos males a desobediência já trouxe à tua vida, à tua história? Por que tanta resistência em obedecer o Senhor, que é fonte de toda sabedoria, de toda graça e de todo bem, que é nossa única esperança, o único que nos garante a vida eterna, o céu, a realização e a felicidade. Nós temos tanta facilidade de obedecer às ordens tão fúteis que às vezes nos dão para que possamos tomar posse de algo que queremos ou que nos é conveniente, mas temos resistência tremenda de obedecer a Deus, que nos quer colocar em posse daquilo que é mais santo, puro e perfeito, mais desejável e adorável. E assim, querido irmão, por desobediência, como Adão no paraíso, como o demônio, por desobediência, como o demônio, nós perdemos o céu. Que a graça de Deus coloque nossa alma em comunhão com a sua divina vontade e que a intercessão poderosa de Santa Rita nos ajude a viver e a obedecer. A obediência nos salvará. A obediência a nosso Senhor transforma nossa vida. Que assim seja, e nós rogamos pela intercessão de Santa Rita de Cássia, que vivenciou essa bonita experiência de obediência, esse milagre da obediência, que nos converta e nos ajude a viver de maneira mais próxima da vontade do Senhor. Reze comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, fonte e origem de toda bênção e de toda graça, ensina-me a viver em obediência e a cumprir a Tua santa vontade. Ajuda-me, Senhor, a querer aquilo que o Senhor quer, a desejar aquilo que o Senhor faz. Ajuda-me, Senhor, a alinhar minha vida à Sua divina vontade. Tira de mim, Senhor, todo espírito de soberba, de desobediência, de rebelia. Tira de mim, Senhor, toda a rebeldia. Tira de mim toda a indisposição em fazer a Tua santa vontade e ajuda-me, Senhor, com a Tua graça. Eu clamo pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, serva obediente e fiel, santa e pura. Eu imploro pelas virtudes de Santa Rita de Cássia. Ajuda-me
a obedecer e que a cada dia, ao rezar a oração do Pai Nosso, eu proclame essa verdade não só com os lábios, mas com o coração. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Te desejo um abençoado fim de semana. Nós nos encontramos na Eucaristia nesse domingo e na segunda-feira novamente em nosso programa Fica Conosco, Senhor. Um forte abraço e até lá.